temos o que vamos ver agora. A Lei Paulo Gustavo, que é a sigla LPG, que é a História Principal dos Objetivos, os recursos da LPG, como os recursos podem ser utilizados, execução dos recursos, prestação de contas, espaço para dúvidas e diálogo. O que a gente quer mais aqui com vocês? É igual o Perino falou, dia 11 é o encerramento de nós, município de Nova Chavantina, fazer através do Transfere Gov as metas. Bom, eu corri atrás do Perino, como que nós vamos lançar essas metas? Se a gente não sabe como vai ser distribuído isso. Vamos procurar, vamos fazer uma audiência pública. Então, o que a gente precisa hoje, até o dia 11? De linhas, ideias do que vamos fazer para pegar esse recurso. Então, é assim, o projeto, eu vou fazer isso, a gente precisa de ideias, porque eu preciso de metas. Não adianta ele lá lançar uma meta, lá no sistema, e chegar na hora, mas quem que vai fazer essa meta? Cadê as pessoas para fazer? E aí, como que eu vou prestar conta disso? Né? Então, o que a gente quer? A gente quer a ideia de vocês, a gente quer vocês junto conosco para a gente saber distribuir esse dinheiro justo, como fazer um edital, como a gente vai distribuir, qual que é as ideias. A gente precisa disso. Então, eu vou mais rapidinho para a gente parar, conversar. Marta, boa noite. E a gente vai parar para conversar, para falar. Muitas perguntas, às vezes eu não vou saber responder vocês, mas a gente pesquisa e dá essa resposta depois. Porque assim, eu também fiquei com muita dúvida. O Estado acho que já está me odiando, porque toda hora eu ligava. Laura, eu preciso disso. Laura, como que eu faço isso? Laura, então a gente vai buscando conhecimento para a gente passar um pouco para vocês. Aqui, a gente vai falar da lei complementar, vamos falar do decreto, que é o decreto de regulamentar da lei do Paulo Gustavo, o decreto do fomento. Então, a gente tem a lei, que foi lançada em 2022, tem o decreto, e aí eu fui entender por que esses dois decretos, né? O decreto de regulamentar e o decreto do fomento. Então, a gente tem um decreto regulamentar que está mostrando o que a gente vai fazer, como que a gente vai distribuir, como que a gente vai lançar o que tem para lançar. E o fomento já é as distribuições, né? O que a gente vai fazer, audiovisual, as demandas, como que é o cinema, então já vai começar a distribuir. Então tem essa diferença. Aqui a gente tem a lei, né, que não precisa ler tudo, mas ali, a Lei Paulo Gustavo, viabilizando o maior investimento direto do Estado cultural da história do Brasil. São tantos números, né? 3.862.000.000 de reais, que é o Brasil todo, né? Para a execução da reação do projeto em todo o território nacional. Aí tem a lei também, é um ciclo de resistência da classe artística, que foi aprovada durante a pandemia do Covid-19, que limitou-se, né? Aí vem as atividades, já vem o terceiro tópico, que é o recurso da lei, que viriam originalmente, que é fundamentado setorial audiovisual, 2023, recriação do Ministério da Cultura, os fazedores da cultura terão acesso aos valores do meio de editais. Eles lançam aquilo ali para a gente, para o Estado, aí o Estado distribui para os municípios. Então, vem não do Estado que vai ter o edital, mas do município para distribuir para vocês. Aí vai ter que existir o nosso edital, que é a lei. A história principal dos objetivos da lei. A lei Paulo Gustavo é o fruto de um processo de luta de resistência da classe artística e cultural brasileira, movimento, redes, comitês. Os recursos da lei Paulo Gustavo viriam originalmente superativo dos fundos setorial audiovisual
pensando para simplificar o acesso à verba, acelerar a sua chegada dos fazedores e fazedoras de cultura, né? Que tem a lei. Aí vem o decreto, que esse decreto regional, a parte dispõe sobre o apoio financeiro da União do Estado. Então, quer dizer, o decreto, o Estado vai distribuir federal aos municípios para garantir ações emergenciais, que é do setor da cultura, conforme o disposto da lei. Aí vem o audiovisual, será, aí já vai falando um pouquinho, disponibilizado 2 bilhões e 797 milhões de reais, por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios e outras formas de seleção pública. As demais áreas da cultura serão disponibilizados 1 bilhão e 605 milhões de reais, por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisições. Então, o que vai acontecer? Cris, como que vamos fazer? Vai ter que existir 2 editais. Tanto é que a verba, quando chegar, vai ter que ter 2 contas. Uma conta que a gente vai fazer, que é para o audiovisual, a outra conta para as demais áreas culturais. Não vai se misturar essas contas. O dinheiro vai vir praticamente separado. Então, o audiovisual vai vir em uma conta e o outro, então, vai existir o quê? Para facilitar, até nas prestações de contas, a gente precisa fazer 2 editais. É um trabalhinho a mais, né? Mas é algo que vai dar mais certo. Não precisa, lá eles ainda comentaram, se quiser fazer junto, pode fazer, mas a dificuldade na hora da prestação de conta, aí complica, né? Demais.